Olá, pessoal. Sejam bem-vindos na nossa aula de número 11. Não, 12. A 12ª aula de Windows. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre facilidades de acesso. Por falar em facilidades de acesso, eu acho que vocês estão me vendo aqui, mas eu vou ter que mudar depois. Bom, vamos lá. Para você acessar as facilidades de acesso nas configurações para facilidade de acesso, você vai lá no menu Iniciar, Configurações, ou pode abrir de qualquer janela qualquer janela do Windows, qualquer explorador de arquivos. Tem lá, eu já ensinei a fazer isso também. Bom, uma vez aqui nas configurações do Windows, você vai procurar por facilidade de acesso. Aí você tem narrador, lupa, cor em alto contraste, legendas ocultas, teclado, mouse e outras opções. Vamos lá então. Vamos começar aqui do começo. Narrador. Ouça o texto e os controles na tela. Narrador é um leitor de tela que lê todos os elementos na tela, como textos e botões. Iniciando o narrador. Configurações. Ativado. Narrador. Botão de alternativa. Configurações do narrador. Para navegar pelas opções desta caixa de diálogo, inclusive uma opção para o guia do usuário online, pressione as teclas de direção para cima e para baixo. Para conferir o conjunto completo de comandos do narrador, pressione Caps Lock mais F1. Para iniciar e parar o narrador usando o teclado, pressione a tecla do logotipo do Windows mais Ctrl mais Enter. Digitalizar desativado. Configurações do narrador, geral, alterar como o narrador é iniciado, além de outras configurações padrão, botão. Botão. Então, nós podemos dar um clique. Marcado habilitar o atalho para iniciar o narrador, Ctrl mais tecla Windows mais Enter, ou botão Windows mais aumentar volume em dispositivos touch, caixa de seleção, Alt mais C. Aqui ele está dando as opções para você aumentar, para você poder fazer ativar ou desativar. Desmarcado bloquear a tecla do narrador para que não seja necessário pressioná-la para cada comando, Caps Lock, caixa de seleção, Alt mais B. Alt mais V, onde que ele... Ah, tá, ele está falando de... Marcado ouvir caracteres ao digitar caixa de seleção, Alt mais C. Marcado ouvir palavras ao digitar caixa de seleção, Alt mais P. Marcado erros de leitura do narrador caixa de seleção, Alt mais Z. Configurações, ativo. Documento 1, documento do Microsoft Word, painel, digitalizar desativado. Hã? G, 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 backspace. Então, vamos lá. Letra maior, O, Enter. Tá, então, por letra. Shift. Letra maiúscula C. Mas se ele já falou que está com o Shift pressionado, por que... Ah, não, ele só fala o Shift. pressionamento. Tá. L, E, R, I, S, T, O, N. Ele lê, mesmo que você está digitando. Ou seja, para pessoas que têm alguma dificuldade visual... Microsoft Office Word, sim, botão, Alt mais S. Digitalizar desativado. Microsoft Office Word, não, botão, Alt mais N. Cancelar, botão. Não. Configurações, ativado, narrador, botão de alternância. Digitalizar desativado. Dica de ferramenta,
configurações do narrador, configurações, marcado executar indicações de áudio, caixa de seleção, marcado ler dicas da interface do usuário, marcado abaixar o volume de outros aplicativos quando o narrador estiver falando, caixa de seleção, Alt mais A. Bom, aqui eu acho que não tem o que mudar. Salvar alterações nestas configurações, botão. Descartar alterações, botão. Salvar alterações. Para navegar pelas opções desta caixa de diálogo, inclusive uma opção para o guia do usuário online geral. Navegação, alterar sua interação com o computador usando vamos deixar o mouse de lado um narrador, pouquinho. botão. Desmarcado ler e interagir com a tela usando o mouse, caixa de seleção, Alt mais L. Desmarcado. Desmarcado usar o teclado numérico para mover o mouse pela tela, caixa de seleção, Alt mais U. Eles ainda têm essa opção, legal. Legal Desmarcado não, é horrível. O cursor do narrador acompanha o cursor do mouse, caixa de seleção, Alt mais M. Desmarcado usar o marcado ler e interagir com a tela usando o mouse, caixa de seleção. Desmarcado ativar teclas no teclado virtual ao levantar o dedo. Caixa de seleção, Alt mais. Eu acho que isso é para os dispositivos móveis, né? Não vai ser, né? Bom, deve ser para dispositivos móveis isso, não faz sentido. Marcado o cursor do narrador acompanha o foco do teclado, caixa de seleção, Alt mais T. Marcado permitir que o ponto de inserção do texto acompanhe o cursor do narrador, caixa de seleção, Alt mais I. Selecionar modo de movimentação do cursor do marcado permite selecionar modo de movimentação do cursor do fechar selecionar modo de movimento selecionar modo de movimentação do cursor do narrador, normal, salvar alterações nestas para navegar, comandos, voz velocidade velocidade da voz 50%, controle deslizante, valor atual, 50, valor mínimo 0, valor máximo 100. 30, 35, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 95, 25, 30, velocidade 45, 50. 50 é o ritmo volume normal, silencioso, né? volume da voz, 100%, densidade da selecionar densidade da voz, 90 e 100, densidade da voz, 50%, selecionar uma voz diferente para o narrador, ao 40 e 40, 15, 10, 5, 0, seta para 10, 100, seta para a direita. Seta para a direita, seta para a direita, seta para a 90, 100, 90, 100, 90, 100, 98, 65, 60, 50, 50, 40, 55, 50. Encontre outras vozes compatíveis com abrir, selecionar uma Microsoft Daniel, Português, Brasil. Abrir, selecionar uma voz diferente. Microsoft Maria 10, selecionar uma voz diferente. Microsoft Daniel, Português, Brasil, 2 de 4. Microsoft Maria Desk, Microsoft Zero Desktop, English, United States, Selecionado. Velocidade da voz, 50%, control deslizante. Valor actual, 50, valor mínimo 0, valor máximo 100. Vocês viram? Mesmo que tá em português, 45. Selecionar uma voz. Microsoft Maria. Bom, Português, Brasil. Microsoft Maria, Português, Brasil, selecionado. Para navegar, guia do comandos, criar seus próprios comandos de
comandos, Aí aqui, ó, você pode... a tabela comando, a tabela comandos, a tabela comando, a tabela, minimizar esta janela e retornar ao seu aplicativo, botão. Sair do narrador, botão. Ah, ele desativa o Em narrador. configurações digital desativado, Iniciar o narrador ativado, iniciar o narrador automaticamente, botão de alternância. Esse aqui, ó, tá aqui, Lock, ó. ative o narrador, ative. O narrador é precioso, ativar de tudo em um aplicativo ou página da web. Ativado, iniciar o narrador automaticamente, botão de alternância. Desativado, iniciar o narrador automaticamente, lá, tá botão, aqui, quantidade 2, ler do 0, nenhum contexto de leitura 1, reproduzir som somente, 2, ler somente o contexto imediato 3, ler o tipo e o nome do contexto imediato 4, ler todo o contexto do novo controle, 5 de 6, não selecionado. 5. Ler todo o contexto do controle antigo e do novo, 6 de 6, não selecionado. Fechar, botão, quantidade de leitura contextual, contextual para controles. Botões. Leitura, ordem de leitura ativado, caracteres digitados, botão de alternância. Tudo aquilo que nós já vimos lá, então eu vou pular isso. E, bom, o narrador saindo então, do modo narrador. Cai fora daí no modo narrador. Que nem eu falei, ele é interessante para quem tem alguma certa dificuldade, né, visual, para quem precisa de ter um apoio auditivo para fazer alguma coisa no computador. Tanto que você tem aqui a opção de iniciar ele automaticamente. Bom, mas para quem tem alguma dificuldade também, você pode ativar a lupa. Ó. E aí você vai mostrando para o computador, para o mouse, como o mouse e onde você quer ir, ele vai, tá vendo, ó? Aí tem aqui os modos de exibição, tela cheia, lente. Assim, de modo geral, ó, fica mais interessante para você pegar um ponto específico no seu computador. E aí você pode aumentar, diminuir. Essas configurações ele dá aqui para você, ó. Em tela cheia, você tem um certo controle para mexer aqui. Ancorado, tá, ele vai colocar, ó, lá em cima e você vai deslizando e levando o mouse onde você quer e ele vai dando as opções, tá vendo? Desativar, vamos lá. Aí nós temos, ó, incremento zoom de 100%. Você pode colocar para ele incrementar de 25% em 25%, de 50% em 50%, de 100%, de 150%, de 200% ou de 400%. Ele iniciar a lupa após entrar, ou seja, você pode programar para ele abrir automático. Iniciar a lupa automaticamente antes do logon para todos os usuários. Ou seja, nessa tela aqui, ó, você já pode abrir a lupa. Não pense nisso. Bom, então vamos lá. Inverter cores, eu achava que isso aqui estava lá nas cores. Habilitar solicitação de bitmap. Inverter cores, eu acho que é da lupa, né? Deixa eu confirmar. Ah, sim, ó, quando a lupa está ativa. Ou seja, você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Recolher
para ícone da lupa, o modo, é basicamente aquilo que nós já vimos. Aí tem aqui, ó, alguns atalhos de teclado que você pode usar. Bom, é interessante para quem precisa desse recurso de acessibilidade. Para quem não precisa, isso de modo geral só atrapalha. Então, é sempre bom, que nem se na sua casa tem alguém que precisa fazer uso disso, você criar uma conta de usuário específica para essa pessoa. Na aula 10, nós vimos o Cortana, e ele é um assistente pessoal, né? Então ele ajuda alguma coisa. Então é mais fácil, ao invés de você configurar o logon para ele iniciar automaticamente lá atrás, junto com o Windows, bom, ao invés de você usar aqui, ó, para ele iniciar lá automaticamente, então você ensina a pessoa a usar o Cortana. Para usar o Cortana mesmo lá na tela, é só dizer, ei, Cortana. Ele não respondeu agora, ainda bem. E vai, aí você pede logon, ele dá acesso ao logon, a pessoa põe a senha. Existe até as teclas de atalho, né, que você pode usar para abrir o narrador, o Cortana. Ou mesmo o narrador, tem as teclas de atalho para abrir o narrador. Então você pode configurar aqui as teclas de atalho para abrir o narrador. E fica mais fácil, aí você não tem que deixar automático para todo mundo. Bom, e aqui ó, nós temos também o alto contraste. O que ele faz? Vocês notaram o que ele fez? Não, né? Agora você notou. Não? Olha todos os pontos que são azuis. Todos os pontos que tem alguma cor. Ó, aqui embaixo, ó, olha bem aqui, ó. Notou que ficou tudo cinza? Você pode mudar, ó, inverter, escala de cinza invertida, ó. Isso aqui é muito útil para quem é daltônico. Não percebe a diferença de cor, então ele vai traçar vários tons de cinza ou de alguma cor que a pessoa consiga interpretar. Escolher um tema, ó, você pode mudar, ó, alto contraste, preto, ó. Tá vendo? Ó? Tem vários que você pode, ó, alto contraste número 1, e você pode ir fazendo as alterações conforme você precisar. Bom, pessoal, nós temos também aqui ó, as legendas ocultas. Esse aqui eu não me recordo de já ter visto ele. Vamos lá, visualizar. Fonte, cor da legenda. Aqui ó. Ele muda a cor da legenda, transparência da legenda. O estilo, você pode mudar o tipo de letra, ó. Isso tá me parecendo um recurso que tinha antigamente do Windows, mas tinha tudo numa central só, ele não entrava como facilidade de acesso. Opa. Tamanho da legenda, efeitos. São tudo formas para facilitar a visualização, para quem, né, acha mais bonito, para quem acha interessante, ou para pessoas que têm alguma deficiência, têm alguma dificuldade com o computador, com a visualização no computador, pode vir aqui e ativar esses recursos. Nós temos também aqui ó, o teclado. Tem o teclado virtual. Tá vendo? Ó? Ele vai abrir aqui, ó. Estava clicando no lugar errado. Ele vai abrir um teclado virtual. Caso a pessoa tenha dificuldade aqui com o teclado não esteja... Isso aqui não serve só para quando
para pessoas que têm dificuldades. Aqui, se você, por exemplo, está com o teclado sem bateria, no caso do meu que é sem fio, está com o teclado quebrado, você pode usar esse teclado virtual. Sim, é bem mais difícil de utilizar aqui, é mais fácil para quem, né, tem a possibilidade de usar aqui. Mas para quem tem alguma dificuldade, pode utilizar o teclado virtual normalmente. Em alguns casos, pela cor dele aqui na tela, é mais fácil utilizar ele na tela. Principalmente para telas de touch. E aqui, ó, as teclas de aderência. Para quem tem dificuldade de apertar várias teclas ao mesmo tempo, assim, ó, ele tem as teclas de aderência. O que ele faz? Você pode apertar 1, 2, 3. Ou seja, com um dedo só. Ó, um dedo só. Ó, aqui, ó. Ele emite um som de que aderiu à tecla. E fechou o conjunto. Opa, peraí, ele abriu uma opção aqui. Ah, ó. E ele ainda pode, você pode ativar, ó. Não. Por quê? Ativar as teclas de aderência quando o Shift for pressionado a 5 vezes. Ah! Caso você aperte 5 vezes o Shift. Mas isso já era padrão. Não, isso já era recurso antigo. Eu só não lembrava em si desse recurso. Teclas de filtragem. Isso aqui, ó, para quem tem alguma dificuldade que aperta várias vezes as teclas, ou que nem tem o costume de descansar a mão em cima do teclado e tem alguma, sabe, aquela tremedeirinha. Então, isso aqui ele ignora, ele força o Windows a ignorar esses teclados, essas teclas pressionadas muito repetidamente ou muito leve. Aqueles toques muito leves ele ignora. Então você tem que dar pressionar as teclas com uma certa força para ele pegar. Esse aqui, ó, ele habilita sublinhado nos atalhos. Se ativar uma configuração com atalho, ele dá um sinal. E aqui você tem uma opção de ativar um som ao acionar uma configuração com atalho. Mas é a mesma coisa, uma mensagem. Ah, não, aqui é uma mensagem e aqui é um som. Bom, vamos no mouse. Aí nós temos o tamanho do ponteiro, cor do ponteiro, teclas do mouse. Esse aqui é para mover lá pelo tecladinho. Se você tem muita dificuldade com o mouse, você pode configurar aqui, ó, para acelerar com o Ctrl e para ir bem devagar com o Shift. E é isso. Outras opções. Nem tem muitas. Reproduzir animações do Windows. Ele anima, né, essa, tá vendo? Essa interface, essa animaçãozinha. Estranho, era para ele ter virado, mas tudo bem. Mostrar a tela de fundo do Windows. Se você desmarca, ele fica uma tela azul. Espessura do cursor. Tá vendo lá, ó, do cursor para os textos. Bom, ativar áudio mono. Bom, não sei por que isso ajudaria, tá em facilidade de acesso. Então, se alguém tem algum problema com som estéreo,
você tem a opção de ativar o áudio mono no Windows. E tá aí, pessoal. O que eu tinha programado para a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixa aí o like de vocês. Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, para não perder nada aqui do canal. Tem aí vários cursos já postados. Estou programando outros cursos. Tenho várias gameplays, inclusive alguns streamings, né? Algumas lives. E tá aí, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo por aqui e eu espero vocês semana que vem na próxima aula. Tchau, tchau!